Conceda a palavra ao juiz federal substituto Augusto César de Carvalho Leal para falar em seu nome e em nome dos recém-empossados. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Rogério de Menezes Fialho Moreira, em nome de quem cumprimento todos os membros da mesa e demais autoridades presentes. Cumprimento igualmente os familiares, amigos e todos os servidores da casa. Saúdo os colegas, novos juízes federais substitutos. Senhoras e senhores, um sonho presente, um dia sonhei. Assim já escreveu o poeta pernambucano Manuel Bandeira. Charles Chaplin, por sua vez, já afirmou que enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. Este momento tão especial em que tomamos posse como juízes federais, em que sonho e realidade se confundem, um dia já foi sonhado e, assim, rascunhado em nossas mentes e em nossos corações. Também já foi dito que não há nada como sonho para criar o futuro, utopia hoje, carne e osso amanhã. E que lutam melhor aqueles que têm sonhos belos, porque tivemos um sonho assim tão belo, muito lutamos e aqui estamos concretizando. No entanto, tudo isso só fará algum sentido se lembrarmos que este é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Mais do que pela aprovação no difícil concurso, somente seremos realmente merecedores da realização desse sonho se buscarmos incansavelmente concretizar as promessas da Constituição. E com elas, os legítimos sonhos, não raramente sufocados e silenciados, de quem muitas vezes não sabe ter sequer o direito de sonhar. A partir de hoje, nossas histórias se entrelaçarão com incontáveis histórias de angústia e de esperança daqueles que se socorrem do judiciário. Nossos julgamentos alterarão o curso de trajetórias de vida, para o bem ou para o mal, a depender de como exerceremos os nossos cargos. Poderemos dar voz a quem a cruel realidade impôs resignado silêncio, empoderar os vulneráveis, efetivar direitos fundamentais. Ou, por outro lado, sufocar ainda mais um oprimido, chancelar violências aos seus direitos. Tudo a depender de quem escolheremos ser deste momento em diante. Temos a honra de ingressar no Nordestino Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abrange o Pernambuco de Paulo e Gilberto Freire, a Alagoas de Graciliano Ramos e de Pontes de Miranda, a Paraíba de Ariano Suassuna e de Celso Furtado, o Sergipe de Tobias Barreto e de Ares Brito, o Rio Grande do Norte de Nízia Floresta e de Câmara Cascudo e o Ceará de Raquel de Queiroz e de Patativa do Assaré. Contagiemo-nos com a humildade, humanidade, dedicação, coragem e resiliência do povo do sertão do Nordeste e façamos a nossa parte, para que não haja vidas secas de justiça e para que o sertão possa sim virar mar, ao menos um mar de direitos concretizados. Segundo Brian Stevenson, o oposto de pobreza não é riqueza, o oposto de pobreza é justiça. O trabalho diário deste grupo de novos juízes federais jamais poderá nutrir esta afirmação de qualquer mínima verdade, que haja justiça para todos os cidadãos, ricos ou pobres. Que o verde dos cordões de nossas togas, como o verde da plantação de Luiz Gonzaga, possa ser esperança para os muitos severinos de que fala João Cabral de Melo Neto. Ingressamos no judiciário em tempos estranhos, sombrios, quando o povo clama por combate à corrupção e, como resposta, seus supostos representantes no Congresso Nacional atacam sistematicamente os juízes, criminalizando-os justamente por combater a corrupção. Réus legislando em causa própria, com a finalidade de eliminar a independência judicial e atemorizar magistrados que julgam corruptos, institucionalizando a indecência numa espécie de ditadura da criminalidade de colarinho branco. Magistratura sem independência é sertão sem chuva. Não há como florescerem os direitos, não há como ganharem vida as normas constitucionais. O momento em que os juízes perderem a sua independência funcional e passarem a temer contrariar interesses de corruptos poderosos, este exato instante será o horário de falecimento que constará da certidão de óbito da democracia brasileira. Independência ou morte, dos direitos dos cidadãos, da Constituição do Estado Democrático. Tenhamos coragem inabalável e não nos deixemos intimidar. Bravura, sim. Arrogância, jamais. Tomar posse como juiz não é tornar-se um ser superior, coberto de honrarias e distinções. Ao contrário, implica igualização, tornar-se ainda mais igual aos demais. Impõe compreender a natureza do ser humano, pois a sua conduta é a matéria-prima e o fim último do direito. A cada vez que lermos ou escutarmos a palavra excelência, recordemos a necessidade de prestar
todos os dias, sem exceção, um excelentíssimo serviço. Vistamos as nossas togas não como mantos de nobreza, mas como armaduras contra a vaidade, que não nos deixem esquecer da seriedade da nossa missão de servir a sociedade e não de sermos por ela servidos. Mantenhamos-nos sempre homens e mulheres simples. A magistratura não é espelho, é janela para olharmos o outro e não para nós mesmos. É para o outro, para a sua emancipação, que devemos dedicar nossas vidas de hoje em diante. A medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Tenhamos solidariedade com o presente e com o futuro. O juiz é um ser camaleônico, multifacetado. Constantemente precisará ser uma fortaleza inexorável, que não estremece diante de interesses poderosos. Igualmente, se o clamor popular entrar em conflito com os direitos fundamentais, deve o juiz escolher a impopularidade. Se a voz das ruas se opuser à voz da Constituição, que escute esta última. Por outro lado, o mesmo caso poderá exigir do magistrado que, a fim de fazer justiça, revele-se o mais sensível dos humanos, pronto para, com ternura e alteridade, despir-se da sua toga e deslocar-se à dor do outro, colocando-se no seu lugar. O juiz, portanto, ora deve ser ilha, isolando-se, não se deixando inundar pelas pressões do mar de interesses que o cerca. Ora deve ser ponte, conectando-se empaticamente aos jurisdicionados, assimilando as suas aflições e ligando-os aos seus direitos e sonhos. Na origem da palavra sentença está o verbo latino sentire, que significa sentir. É essencial ao juiz a sensibilidade de ler a alma humana nas entrelinhas, até mesmo no silêncio da linguagem não verbal. De diagnosticar não apenas a violência visível a direitos, mas, sobretudo, as chamadas violências invisíveis. O juiz extraordinário percebe além do ordinário. Vivemos em uma sociedade pluriétnica e multicultural, e essa diversidade é, em si mesma, uma riqueza a ser preservada. Valiosa lição de Boaventura de Souza Santos. Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. O conceito moderno de democracia não se confunde com o mero governo da maioria. Sem respeito aos direitos das minorias, o que há é ditadura da maioria. O país passa por um momento sociopolítico em que a atenção popular é atraída pela atividade dos juízes, que tem nome e rosto aos olhos da população. Nesse contexto, cresce o dever de discrição dos juízes. Quanto mais os holofotes midiáticos os celebrizarem e espetacularizarem, mais discretos esses deverão tornar-se. O bom magistrado posiciona-se na sombra para que os direitos das partes possam receber toda a luz. Não há dúvida de que o magistrado deva ser agente de aperfeiçoamento da democracia, mas, sob pena de usurpá-la, há de se autoconter aos limites impostos pela separação de poderes e pela segurança jurídica. Afinal, o juiz deve evitar o desgoverno, sem, contudo, governar. A epistemologia atual reconhece, à luz de teorias como a da relatividade de Einstein, da incerteza de Heisenberg e dos teoremas de Gödel, que até mesmo as ciências denominadas exatas são incapazes de oferecer certeza absoluta quanto ao conhecimento que produzem. Limitam-se a um juízo de probabilidade. Abandona-se a crença em uma racionalidade perfeita, infalível, e opta-se por um saber que se sabe limitado. Para Einstein, quem se compromete a definir-se como juiz da verdade e do conhecimento é afundado pela gargalhada dos deuses. Eis o gigantesco desafio do magistrado, buscar certezas na era das incertezas. O juiz deve estar alerta para a falibilidade de todo o conhecimento, como produto humano que é, e por isso mesmo nunca pode deixar de questionar as suas premissas. Não sem motivo, Paulo Freire advertiu que uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Jamais sucumbamos à soberba de acreditar que nos tornamos o juiz Hércules de Dworkin. Juízes não são deuses, são humanos. Ainda bem, pois é sabendo os falíveis que menos falharemos. O juiz deve ser sereno e evadir-se das paixões típicas das multidões, pois estas levam à miopia da razão, e apesar de a justiça ser cega, o magistrado deve enxergar os direitos e enxergá-los muito bem. Gadamer ensinou, com seu círculo hermenêutico, que a neutralidade absoluta é utopia. Toda interpretação carrega algo das experiências e da visão de mundo do intérprete. Consciente disso, o magistrado deve se autoconhecer, reconhecer os seus valores, para, monitorando-os, não julgar de modo a agradar as suas preferências como se razões constitucionais fossem. Deve, portanto, não só julgar os outros, mas, igualmente, a si mesmo. A esfera política não pode contaminar a esfera jurídica. É verdade que todo juiz deve julgar conforme a sua consciência, mas não é possível ignorar a insegurança que representaria cada diferente julgador carregar embaixo do braço o próprio ordenamento jurídico. O magistrado nunca é obra pronta e acabada, é eterno aprendiz. Deve nutrir-se de conhecimento para, só assim,
poder nutrir as partes de direitos efetivos. O princípio do iura novit curia, segundo o qual se presume que o juiz conhece o direito, não deve ser compreendido como prova irrefutável da sua onisciência, mas como dever de procurar conhecer cada vez mais. Inspiremo-nos na curiosidade das crianças. A sociedade líquida, complexa e dinâmica impõe ao magistrado moderno que não seja apenas jurista, mas criativo gestor, líder, inspirador e detentor de conhecimentos interdisciplinares, que o capacitem a compreender os poliédricos ângulos de um caso concreto. Do ponto de vista processual, a jurisdição é inerte, mas na perspectiva da eficiência e da produtividade, o juiz jamais poderá sê-lo. Afinal, é absolutamente proibido ao magistrado esquecer que cada processo na estante representa vidas em aflição, clamando por ajuda. As instituições são o retrato das pessoas que as compõem. Tenhamos dignidade no olhar e no agir e pintemos a fotografia do judiciário com as cores da ética, da humanidade e do republicanismo. Agora, a mais importante homenagem do dia. Ilude-se quem pensa que o dia de hoje celebra o mérito e a vitória de 16 pessoas. Em verdade, celebra o mérito e a vitória de dezenas de pessoas. Nenhuma grande conquista é individual. Toda verdadeira vitória é coletiva. Mães, pais, filhos, cônjuges, irmãos, demais familiares, namoradas e namorados, amigas e amigos, quer estejam fisicamente presentes ou estejam presentes em nossos corações e memórias, essa data é mais sobre vocês do que sobre nós. Mais do que as milhares de páginas de livros lidas, foi a onipotente força do seu amor que nos trouxe pelas mãos, que nos empurrou até aqui e nos fez superar cada intimidador obstáculo. Não existe conquista sem sacrifício, sacrifício sem determinação, determinação sem sonho. Foi juntos que sonhamos com este momento, e por vezes seus sonhos foram adiados pelos nossos. Sacrificaram-se conosco, nossas angústias foram as suas angústias, nossas renúncias e privações, as suas renúncias e privações. Por tudo isso, o termo de posse, que há pouco assinamos, poderia ter como sinônimo termo de gratidão, por tudo o que fizeram por nós. Observar os largos sorrisos nos seus olhos nos enche de emoção, e faz com que tenhamos a certeza de que cada noite em claro estudando, de que cada dolorosa abdicação valeu a pena. Passaríamos por absolutamente tudo de novo, não só pelo cargo, mas pela felicidade plena que é sentir na alma o seu orgulho. Nas palavras de Chico Xavier, o amor é uma força que transforma o destino. O amor de vocês transformou o nosso. Seremos eternamente gratos e honraremos, buscando dignificar outros destinos. Por fim, a essencial origem. Como não poderia deixar de ser, somos profundamente gratos a Deus que nos concedeu vida para sonhar e saúde para realizar. Queridos colegas juízes federais, cada minuto de nossas vidas, cada singular experiência nos preparou para o agora. Que a magnitude da responsabilidade que se coloca em nosso horizonte, longe de ser um paralisante peso, nos encante e nos motive a encontrar diariamente a melhor versão de nós mesmos. Trabalhemos com alegria, que julgar seja um ato de amor à nossa profissão e aos direitos. Profiramos cada decisão como se ela fosse um traço do futuro que queremos desenhar para o país, como se ela fosse um parágrafo da nossa biografia. Não deixemos a frequência com que lidaremos com situações de injustiça naturalizá-las, reduzindo nossa capacidade de indignação e sede de justiça. Acompanhemos Darcy Ribeiro. Só há duas opções nesta vida, se resignar ou se indignar, e eu não vou me resignar nunca. Busquemos garantir o direito de todos e a igualdade de oportunidades, com o ideal de que Casa Grande e Senzala deixe de ser uma metáfora aplicável à sociedade brasileira. Façamos do trabalho a nossa obra-prima. Obra vem do grego poiesis, de que deriva o termo poesia. Portanto, exerçamos nosso cargo de modo a levar um pouco de poesia à vida dos injustiçados. Dediquemo-nos para que nossas decisões possam converter esperança em emancipação, drama em alívio, lágrimas em sorrisos. Que possamos ser artífices da ordem e do progresso que nossa bandeira flambula em busca. De acordo com Erasmo de Roterdã, a felicidade é alcançada quando a pessoa está pronta para ser o que ela é. Que dia feliz! Estamos prontos, conscientes do nosso papel. Colegas, este é o nosso tempo, façamos a diferença. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Eminente Desembargador Federal Edilson Nobre Júnior, que falou muito bem em nome da Corte, expressando o sentimento de todos os que fazem este tribunal,
de que Vossas Excelências sejam muito bem-vindos a este cargo e que com certeza desempenharão com todo o cuidado, com todo o zelo, com toda a capacidade o novo cargo em que ora são investidos. Gostaria de cumprimentar também o juiz federal Augusto César de Carvalho Leal, que fez um discurso belíssimo e que realmente externou, tenho certeza, o que pensam todos os demais empossandos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, dos colegas desembargadores, dos diretores do foro aqui presentes, dos juízes federais, do meu amigo doutor Ricardo Vital, que neste ato representa o Tribunal de Justiça da Paraíba, o doutor José Osmar Pumes, que representa o Ministério Público Federal, e um registro especial. O desembargador Adilson disse que eu fui o primeiro presidente da comissão do concurso. Na verdade, foi o então desembargador Marcelo Navarro. Esta é uma comissão